Bom dia. Hoje finalizaremos o estudo da lição, em sequência. Na página 29, o título do tópico diz assim: Uma lição para todos. O que devemos aprender da forma como Pedro aceitou a repreensão de Paulo e por que ele foi repreendido em público? Bem, há muitas lições deste episódio que ocorreu na vida do apóstolo Pedro. Ele era um servo de Deus, ele recebeu do próprio Jesus o chamado para guiar a sua igreja, mas ele não se exaltou. Ele foi humilde, ele reconheceu o seu erro, e ele sabia que a sua postura poderia resultar também em perdas, de almas. Então ele, vendo a sua postura diante de sua atitude, ele aceitou a repreensão. E o texto de Provérbios 27:5 diz assim: Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Vamos ler o que diz aqui a nota. Em Antioquia, Pedro falhou nos princípios da integridade. Paulo teve de enfrentar cara a cara a pervertedora influência do colega. Isso está registrado para o benefício de outros e para que a lição se torne uma solene advertência aos homens que ocupam cargos elevados, para que não falhem na integridade, mas se mantenham fiéis aos princípios. Então, nós vemos claramente a postura de um líder diante de seu erro. Ele não deve se exaltar, mas antes reconhecer, como Pedro reconheceu. Seguindo aqui a leitura. Que Deus dê a cada homem um senso da própria incapacidade pessoal de dirigir o navio em linha reta e em segurança até o porto. A graça de Cristo é diariamente essencial. Só sua incomparável graça pode guardar nossos pés da queda. Então, se não estivermos firmados na graça de Cristo, certamente haveremos de cair. Pedro viu o erro que havia cometido e, tanto quanto estava ao próprio alcance, começou imediatamente a repará-lo. Deus, que conhece o fim desde o princípio, permitiu que Pedro revelasse essa fraqueza de caráter para que o provado apóstolo pudesse ver que não havia nada em si digno de louvor. Até o melhor dos homens, se entregue a si mesmo, errará no julgamento. O Senhor também viu que no futuro alguns seriam iludidos a ponto de exigirem para Pedro e seus supostos sucessores as exaltadas prerrogativas que pertencem somente a Deus. E esse registro da fraqueza do apóstolo deveria permanecer como prova de que ele era alguém falível e do fato de que também não estava de forma alguma acima do nível dos outros apóstolos. Quanto maiores as responsabilidades colocadas sobre o agente humano e maiores suas oportunidades de ditar e controlar, mais dano ele certamente causará se não seguir o caminho do Senhor com todo cuidado e trabalhar em harmonia com as decisões tomadas pelo corpo geral de crentes reunido em assembleia. Nós vemos aqui claramente que a igreja ela não pode andar de forma independente. Um líder ser independente do corpo de crentes. E assim como foi registrado essa falha do apóstolo Pedro, que nós possamos pautar nossa vida e olhar firmemente para Jesus, que é o exemplo perfeito. E quando formos colocados em posição de liderança, que tenhamos a humildade para reconhecer nossos erros e não nos firmarmos nele para trazer problemas sérios. O Espírito Santo guiou a igreja no passado
e Ele guia até o presente tempo. Que sejamos guiados pelo Espírito Santo e sejamos obreiros na causa do Senhor, agindo segundo a vontade de Deus, para a sua honra e glória. Que Deus nos conceda a cada dia sabedoria para que possamos andar diante da presença de Deus com o coração puro e submisso a Ele. Um grande abraço. Amanhã, novamente, estaremos juntos para fazermos um resumo geral da lição. Amém.